Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, você vai conhecer uma arte que permaneceu escondida por séculos. Nascida nos salões silenciosos da China ancestral, refinada nas tradições samurais do Japão feudal e finalmente revelada ao mundo moderno, essa é a trajetória poderosa do Kenpo-kai. Você vai descobrir como um punho secreto chamado Tianchuan atravessou fronteiras, se fundiu com o espírito do Bushido e deu origem a um sistema de combate tão eficaz quanto filosófico. Prepare-se para mergulhar em uma história marcada por guerras, códigos de honra, técnicas explosivas e a busca pelo equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Então se acomode, aperte o cinto e ative o espírito guerreiro, porque a jornada do Kenpo-kai começa agora, aqui, no mundo marcial. O nascimento de uma tradição de combate. No coração da Ásia ancestral, entre salões silenciosos dos templos Shaolin e os campos de treino ocultos por montanhas e florestas, nasceu uma arte destinada a transcender culturas, eras e guerras. O Kenpo-kai não é apenas mais um estilo de combate, é a fusão viva entre tradição, eficiência e espiritualidade marcial. Foi forjado em séculos de transformações, influências cruzadas entre China e Japão, e protegido como um tesouro familiar secreto, passando ileso pelas garras do tempo. Esta não é apenas uma arte marcial. É a síntese da sobrevivência, do espírito guerreiro e do cultivo interno. É o ponto onde se cruzam a lenda do monge Tian, o clã Ishizaka e o renascimento moderno promovido por mestres que viam na arte não só um sistema de defesa, mas um caminho de vida. As raízes na China, Tianchuan, o punho escondido. Tudo começou no sul da China, numa era marcada por conflitos de clãs, pirataria e instabilidade social. Foi nesse cenário que surgiu um monge Shaolin conhecido apenas como Tian, que dedicou sua vida ao desenvolvimento de um estilo de combate extremamente eficaz, baseado nos ensinamentos do templo Shaolin mas adaptado para a defesa pessoal imediata contra ladrões e agressores armados. O estilo ficou conhecido como Tianchuan, punho de Tian, e era composto por movimentos curtos e práticos, ideais para confrontos em corredores, vielas e espaços reduzidos. Combinações de golpes circulares e retos, visando desorientar e quebrar o ritmo do inimigo. Uso do ki interno, onde respiração e intenção guiavam o movimento, não apenas a força física. Pressão sobre pontos vulneráveis, como olhos, garganta, articulações e regiões nervosas. O estilo, considerado letal e ao mesmo tempo refinado, nunca foi ensinado fora da família Tian. Durante séculos, ele sobreviveu como um segredo hereditário, transmitido oralmente através de manuscritos em seda escondidos em templos e casas rurais. A chegada ao Japão, Tao da Ishizaka e o segredo das fronteiras. No período Edo, de 1603 a 1868, o Japão vivia sob o shogunato Tokugawa, uma era de paz relativa mais de rígido isolamento cultural. Ainda assim, alguns guerreiros japoneses recebiam permissões especiais para cruzar as fronteiras e aprender com outras culturas. Um deles foi Tao da Ishizaka, samurai, estrategista e praticante da prestigiada Kazuma Shinto-ryu, escola tradicional de Kenjutsu que enfatizava cortes letais e a filosofia da espada. Tao Da viajou até o sul da China como parte de uma missão diplomática clandestina, mas o destino mudou quando conheceu o mestre Jian e testemunhou o poder de seu estilo. Apaixonado tanto pela arte quanto pela cultura local, casou-se com a filha do mestre e foi aceito como discípulo direto, um ato extremamente raro para estrangeiros. Ao retornar ao Japão, Tao Da levou consigo os manuscritos e técnicas do Tianchuan, que passou a ensinar discretamente à sua família, fundindo os princípios do combate chinês com a espiritualidade, disciplina e estratégia do Budo japonês. A arte passou a ser chamada de Shokin, punho da palma, um nome japonizado que simbolizava o controle sutil e explosivo do estilo. Esse conhecimento ficou restrito à família Ishizaka por mais de 2 séculos. A codificação moderna, caso o Shokin e o Renascimento. Foi apenas no século XX, após os horrores da Segunda Guerra Mundial, que o estilo oculto da família Ishizaka voltou à luz. O responsável por isso foi Kazuo Ishizaka, de 1921 a 1998, descendente direto de Tao Da e herdeiro legítimo do sistema Shokin. Kazuo era um visionário. Viu na arte não apenas um legado, mas uma ferramenta de reconstrução moral e física para uma sociedade devastada pela guerra. Decidido a salvá-la do esquecimento, ele
recuperou os manuscritos ancestrais, estudando os katas, as técnicas ocultas e os princípios de combate. Simplificou e sistematizou o ensino, adaptando para o treinamento moderno. Introduziu faixas, exames e currículos progressivos, sem abandonar a essência tradicional. Em 1969, Kazuo abriu os portões da arte ao público. Nascia oficialmente Kenpokai, literalmente, Associação dos Métodos do Punho. As 3 colunas do Kenpokai: espírito, corpo e técnica. Para preservar a integridade do sistema, Kazuo Shokin estruturou o Kenpokai sobre 3 pilares indissociáveis. O caminho da etiqueta. Mais que etiqueta, é a fundação espiritual do praticante. Ensina. Postura correta do corpo e da mente, humildade diante dos companheiros e mestres, respeito à vida, à tradição e aos princípios do Bushido, controle emocional e comportamento marcial fora do tatame. O método interno. Herança direta da medicina e alquimia chinesas, o Uchiho envolve técnicas de respiração, manipulação do Qi, energia vital, estímulo de pontos vitais para cura ou combate, meditação ativa, para clareza, foco e equilíbrio. O método de combate. A alma guerreira do Kenpokai, técnicas básicas como socos, chutes, bloqueios e deslocamentos, formas coreografadas que condensam estratégia, fluidez e princípios ocultos, combate livre com controle, luta aplicada, com ênfase na realidade, bastão curto, faca e katana, técnicas de solo, controle, chaves e finalizações. Técnicas do Kenpokai, a arte da neutralização. O Kenpokai é uma arte que prioriza eficiência, neutralização rápida e proteção do praticante. Entre suas principais características, destacam-se movimentos curtos, explosivos e sem desperdício de energia, esquivas diagonais e contra-ataques simultâneos, dificultando a reação do inimigo, combinações de ataques altos e baixos, confundindo a linha de defesa. Aplicação de técnicas de impacto em zonas vulneráveis, têmporas, mandíbula, costelas flutuantes, plexo solar, imobilizações e torções rápidas, ideais para situações de defesa pessoal em ambientes urbanos, fluidez entre pé e solo, permitindo controle em múltiplas distâncias. A expansão global, Chiaki Orashi e a nova geração. Em 1980, foi fundada a Organização Internacional de Kenpokai, com sede em Tóquio, marcando o início de uma nova era. Em 1985, foi criada a Organização Europeia de Kenpokai, com forte presença na Espanha, França e Alemanha. Com o falecimento de Kazuo Ishizaki em 1998, a liderança passou para seu discípulo direto e braço direito, Chiaki Orashi, reconhecido por seu domínio técnico, pedagogia e dedicação absoluta à preservação da arte. Em 2023, Orashi foi reconhecido oficialmente como guardião e cabeça do estilo, e condecorado com o 10º Dan, o mais alto grau dentro do Kenpokai. Atualmente, a sede mundial está localizada na cidade de Hamamatsu, Japão. O legado vivo do Kenpokai. Mais do que formar lutadores, o Kenpokai forma seres humanos resilientes, conscientes e disciplinados. Seu legado vive nos dojós espalhados por mais de 30 países, na formação de instrutores éticos, que seguem ensinando os valores da tradição, na integração de combate, filosofia e cura, formando uma arte completa, no impacto direto que causa na vida de crianças, adultos e idosos, seja em autodefesa, desenvolvimento físico ou equilíbrio emocional. O caminho do punho continua. O Kenpokai é o elo entre o passado e o presente. Um sistema que respeita sua linhagem, mas não se fecha à evolução. É uma arte que ensina a vencer sem ego, lutar com sabedoria e viver com honra. Do templo Shaolin ao Japão moderno, da família Tian à linhagem Ishizaka, da guerra ao dojo, o punho do Kenpokai vivo, moldando gerações com o espírito de coragem, técnica e compaixão. O Kenpokai não é apenas um estilo de luta. É um legado milenar que atravessou continentes, unindo o refinamento da tradição oriental com a necessidade prática da autodefesa moderna. Ele nos ensina que lutar não é apenas vencer, é controlar, respeitar e crescer. E que a verdadeira força está em quem domina o próprio espírito antes de dominar o oponente. Se você curtiu essa história de honra, técnica e superação, já sabe o que fazer, deixe seu like,
Inscreva-se no canal e compartilhe com outros guerreiros e guerreiras que amam o caminho marcial. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, mantenha a guarda alta e o espírito inabalável. Este é o mundo marcial.